Cada vez está mais claro que o que está acontecendo agora no momento da CPI, que está desmembrando os crimes ocorridos no decorrer da pandemia, é aquela tese lá do professor Paulo Giraldelli, que a gente defende aqui, que é a ideia da sindemia. Há um erro ali na CPI, do qual a gente precisa entender e destrinchar isso agora, para ficar claro de uma vez por todas para as pessoas. Que é o quê? É a ideia de que a vacina não é a cura. A vacina é apenas um dos elementos que vão ajudar no processo, vamos dizer, de cura da Covid. O que eu quero dizer com isso? A doença, ela é social. Ela é em decorrência do modo de vida que a gente tem na sociedade, da organização dela e, sobretudo, do modo de produção capitalista que transforma tudo em mercadoria. Eu já disse isso para vocês. A questão da arquitetura, a questão do saneamento básico, a questão até da nossa educação, porque aí a gente fica... a gente não, ou algumas pessoas ficam negando a própria doença e aí não tomam a vacina e acabam morrendo, contaminam outros. A questão, por exemplo, do acesso à saúde de maneira qualitativa. E a questão da organização das favelas, na questão de arquitetura mesmo. Então, tudo isso vai influir no fato de atingir as pessoas da Covid. Se ela é uma doença social, há um corte social de classe, sobretudo, das pessoas que são atingidas. Saiu um estudo na USP dizendo que uma das categorias que mais morreram de Covid foram os motoristas. Pare e pense por quê. Qual é o local onde há mais circulação do vírus? Nos ônibus. Quantas pessoas que contaminaram ali e contaminam as outras, etc. e tal. Nesse meio tempo, onde há toda essa organização desse modo de produção capitalista que vai desembocar no surgimento de várias doenças, a cura só pode ser política. E dentro da ação política existem várias ações que podem ajudar nesse processo de cura, como eu já disse anteriormente. Existem esses vários setores de atuação. O que eu quero dizer, não é somente a vacina que vai curar todo mundo. Então, meus caros, por isso que é importante a gente estar dizendo a questão do processo do impeachment. Por isso que é importante estar no processo de luta das manifestações. É preciso estar atento para isso. E nesse sentido, você que assiste o canal, que aqui faz parte de uma esquerda crítica, você tem que estar atento às movimentações. Porque dentro do movimento há aqueles que não atuam, que não são do movimento, mas falam em nome. Existem aqueles desmobilizadores da sociedade e, sobretudo, aqueles, por exemplo, que são da direita, que atuam de maneira para justificar o seu individualismo, dizendo que a manifestação não vai dar em nada. E há aqueles ideólogos, como, por exemplo, o Pondé, que diz que a corrupção faz parte da natureza humana. Então eles estão desesperados, eles não sabem mais o que fazer, eles justificam o injustificável. A outra frente que vocês precisam ter bem claro, como aqui é um canal de educação, de política e de reflexão crítica, nós seguimos esse tripé, você precisa estudar para entender de maneira mais clara a realidade concreta e você, a partir disso, ajudar outras pessoas. Isso é um processo de educação. Ao mesmo tempo que você educa,
Você é educado também, é um processo dialético. Hoje, por exemplo, nós teremos uma live sobre América Latina. Nós vamos receber o professor Romero Venâncio e o argentino Gonzalo Rojas. Nós vamos falar por que nós brasileiros muitas vezes estamos à parte da América Latina. Por que nos colocamos assim? Isso faz parte do processo de educação política, social e cultural, que nos constitui como sujeitos da nossa própria história, como diz Paulo Freire, e que nos faz atuar de uma maneira mais crítica em relação ao que acontece na realidade. Nós fizemos lives, por exemplo, com o professor Sérgio Lessa, com Ivo Toné, com Roberto Romano, com até Eduardo Marinho. Então nós temos uma larga escala de grandes nomes, como por exemplo Ladislau Dalbor, José Eustáquio Romão, grande freiriano. Então nós temos vários sujeitos importantes dentro desse processo da história que nos ajuda a compreender essa realidade de uma maneira crítica, e isso é importante que você faça, porque aí você vai compreender de uma maneira mais qualificada e mais criteriosa o que está ocorrendo agora. Por quê? Porque você vai ter referenciais teóricos de gente que sabe. Você não vai cair no canto da sereia do Pondé, do Leandro Carnal desmobilizador, e de vários coaches por aí que só encontram a solução no indivíduo. Eles nem um instante falam, por exemplo, que a mudança passa por uma revolução. Não, isso não existe na cabeça deles. A revolução deles é interior. O meu eu interior, a busca da felicidade. Você tem que se adaptar. Você tem que estar atento às mudanças para se colocar de maneira mais qualificada ao mercado de trabalho. Eu não estou dizendo que isso não tem que ter. Tem que ter. Mas a gente tem que ter mais que isso. Não parar somente aqui. Então não caia nesse discurso desmobilizador, cuja única solução está no indivíduo, como se a sociedade fosse aquilo que a Margaret Thatcher, uma das damas do neoliberalismo, disse. Não existe essa coisa de sociedade. O que existe são indivíduos. Se você pegar a frase ao pé da letra, eles levam de maneira sistemática isso. Então, portanto, é preciso que a gente desconstrua de uma vez por todas esse discurso desmobilizador, destruidor e, sobretudo, alienador, que tem como objetivo a construção de indivíduos completamente isolados e cansados, segundo Byung-Chul Han. Cansados por quê? Cansados de si mesmos, porque eles carregam um mundo nas costas com a ilusão da ideia de liberdade. A liberdade é colocada para eles como um lindo processo, mas a liberdade ela não pode ultrapassar o campo da contestação e da sua constituição como sujeito. Porque se você se constituir como sujeito, você vai perceber que o que está acontecendo aqui deriva da questão política. Não é uma questão de vacina, única e simplesmente. Se fosse uma questão de vacina, faríamos somente hospitais e colocássemos mais médicos. Se a gente vacinar todo mundo, por exemplo, e todo mundo ande sem máscara, você acha que vai resolver? Então perceba que há um conjunto de ações que vai, sobretudo, auxiliar nesse processo, vamos dizer, de cura social. E isso passa pela mudança da sociedade. É isso que é a sindemia. Ela passa por aquilo que o Byung-Chul Han, o George Agamben e o Michel Foucault falam de biopolítica. A política da vida. Mas não é a política da vida que visa controlar a nossa vida. É a política da vida aqui que eu falo no sentido de ajudar nossas vidas a viver melhor nessa sociedade. E sobretudo, passar por mudanças profundas.
Então, portanto, é uma sindemia, sobretudo uma biopolítica. Então, vejam as nossas lives, tem vários referenciais teóricos, vejam os nossos vídeos também e, sobretudo, veja a nossa live hoje com o professor Romero Venâncio e Gonzalo Rojas. Tá certo? Então, hoje a nossa live vai ser 8 horas. Aguardo vocês e vamos nos educar, vamos multiplicar conhecimento, porque a escola, essa que nós temos, da democracia liberal, é uma ilusão. Ela não vai te emancipar, muito pelo contrário, ela vai te alienar. A educação é na sociedade, como já diziam vários teóricos russos. É um educando o outro de maneira crítica, sistemática, que a gente vai adquirir conhecimentos mais concretos sobre a realidade. Tá certo? Guardo vocês hoje. Até mais.